Nós vamos continuar a nossa programação, mas agora eu quero, nesse momento, eu quero chamar a nossa irmã Vanessa. Vai trazer a palavra para nós nessa manhã, né? Depois da Vanessa, nós vamos continuar com os nossos louvores. Vai ter um lanchinho lá atrás, preparado assim, com carinho por vocês. Cada um trouxe uma coisa maravilhosa hoje, não é? Mas agora vamos continuar nos deliciando, agora ouvindo a palavra da nossa amada Vanessa. Nesse momento, eu queria chamar a nossa irmã Nice, para que viesse orar pela vida da Vanessa. Para quem não sabe, Vanessa, ela é filha de quem? Filha da irmã Ângela, amada e querida. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua filha, Senhor, que vai trazer a palavra, Jesus. Ser com ela, Senhor, toma ela nas tuas mãos. Traga a ela, Senhor, a sabedoria, o que vem do alto, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que ela venha falar, Senhor, seja de Ti, para alimento de cada um que aqui se encontra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cerca a tua filha e Deus te abençoe ela em cada palavra que ela colocar agora na boca dela, Senhor. O Senhor colocar na boca dela, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa ela, Deus. Ser com ela. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, acreditem se quiser, ainda tem gente que não sabe que eu sou filha da irmã Ângela, da cantina. Então, tem gente que, quando ela fala, você é filha dela, gente. Há 40 anos eu tenho sido filha dela, né? Para a glória de Deus. Segundo ela, né? Que eu, às vezes, chamo ela de Nazaré Tedesco. Brinco com ela. Eu falo, você tem uma cara de que rouba criança na maternidade, Ângela. Ela ri. Amados, primeiramente, antes de iniciar, eu gostaria muito de agradecer o carinho de cada um que, quando soube que eu ia vir trazer a palavra, porque desde antes da pandemia, né? Que eu não subo nesse altar. Pela misericórdia de Deus, não foi nem por falta de convite, mas a gente passa por experiências que a gente fala assim, não, preciso melhorar muito para estar ali naquele lugar. E a gente vai postergando, mas dessa vez eu não consegui não sucumbir a esse convite maravilhoso, principalmente por ser uma palavra para vocês, e um ministério que eu tenho amado estar junto, estar partilhando dos cultos com vocês. E quero agradecer o carinho de cada um que chegou, que me abençoou, que falou, vou estar orando, vai dar tudo certo. Eu, amém, eu preciso muito. Então, eu agradeço muito o carinho de cada um. E a gente vai ler agora a palavra. Amada, se tiver aí NVI, coloca para a gente, por gentileza. Provérbios 8. A gente vai ler do 8 ao 12. Perfeito. Então, vamos todos ler juntos. A palavra diz assim, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Amém. Podeis assentar. Nesse texto nós temos aí uma licença poética, né? Onde o autor fala como se fosse a própria sabedoria falando conosco. Irmãos, e a palavra, quando eu pedi a Deus uma palavra aqui, a palavra que Deus me deu, por incrível que pareça, até ri, eu falei, Senhor vai fazer passar essa vergonha, porque quanto mais os anos passam, eu acho que eu estou ficando mais imatura, estou ficando mais infantil, conforme os anos vão passando. E a palavra que Deus colocou no meu coração de trazer nessa manhã foi sobre maturidade, né? Por quê?
Às vezes a gente pode interagir um pouco, tá? Fiquem à vontade, apesar de ser uma pregação, vocês fiquem à vontade para interagir. Vamos lá, idade, o que tem a ver com maturidade? Sim ou não? Quem acha que idade tem a ver com maturidade? Sim. Alguns acham que sim, outros acham que não. Irmãos, não necessariamente. A maturidade, você vê que a internet hoje ela é uma ferramenta bem interessante, apesar de eu não ter muita paciência para algumas, por exemplo, o WhatsApp, por exemplo. Estava até falando com uma irmã esses dias sobre isso. Não me contatem pelo WhatsApp para não falar nada. Me dá bom dia se você não tem um assunto direto para falar comigo, que eu não tenho essa dinâmica. Mas a internet, ela nos leva à casa das pessoas, né? Hoje em dia, com esses reels, essas coisas todas, vídeos curtos, as pessoas gravam dentro de suas casas, expõem a vida pessoal delas, muitas assim, quase, eu fico pensando, meu Deus, como é que consegue, que tem forças. Eu brinco com a Ângela, eu falo, irmã Ângela, que é minha mãe, eu falo, se eu te gravasse dentro de casa as coisas que você faz, as pessoas iam dizer que é tudo montado, as atitudes dela. É porque eu não tenho, assim, às vezes eu falo, isso aqui tinha que ter sido gravado para as pessoas acreditarem que você é assim na vida real. E ela ri, ela não me grava não, e fica rindo. Mas quando eu gravo, ela manda para todo mundo, para todos os irmãos. E ali eu eu gosto muito de perfil de crianças. Quando tem crianças, e tem umas crianças, irmãos, que tem um nível de amadurecimento que é fora da realidade. Eu sigo uma menina, a Luluzinha. Meu Deus, aquela criança não existe. Olha, eu nem sou muito fã, eu não tive filho, nem quero ter mais. Até aceito o varão se Deus mandar, mas filho eu não penso mais em ter. Mas aquela menina chega a coçar o útero. Você fala, meu Deus, tinha que ter umas 20 dessa no mundo. De tão sensacional que a mente dela, a forma como ela se comporta, a forma como ela lida com as coisas do dia a dia. E ela deve fazer 4 anos de idade, se tiver já 4 anos de idade. E o que eu quero dizer com isso? Que você vê que ela é uma menina já madura, mas madura para quê? Madura para a idade dela, madura para uma menina de 4 anos de idade. É claro que a maturidade de uma menina de 4, de um rapaz de 16, por mais maduro que ele seja, e uma pessoa de 30, 40, 50, vão ser maturidades diferentes. Porque a maturidade, além de, em alguns casos, parece que é um dom, como um caso de uma menina tão assim, né? Mas a maturidade ela pode ser buscada, né, e praticada e aplicada, como diz aqui na palavra, que tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Isso é maturidade. Ela vem com o tempo e com as experiências que nós temos na vida, né? E aí eu trouxe aqui alguns pontos, e o texto, na verdade, que eu quero dizer é o seguinte, hoje a gente aprendeu, eu tinha até usado o termo envelhecer, mas aí eu já mudei aqui na mente, né? Você está somente se tornando um idoso ou você está amadurecendo? No meu primeiro texto era, você está somente envelhecendo, fazendo anos, completando idade, ano após ano, ou você tem se tornado cada dia mais uma pessoa madura? Eu já confessei meu pecado aqui, irmão, cada ano eu estou ficando mais infantil, não sei o que está acontecendo comigo, eu tento retroceder, porque eu já fui tão madura na vida, mas às vezes tem coisa que acontece, que a vontade que eu tenho é de fazer igual uma criança doida no shopping, sentar e começar a chorar, espernear para alguém resolver o meu problema, diante das frustrações da vida. A gente, às vezes, tem essa vontade, mas a vida requer maturidade, a vida requer bom senso. A sabedoria diz, e a maturidade anda junto com a sabedoria. A sabedoria diz, a sabedoria, moro com a prudência. O que é a prudência? É você se livrar de situações desnecessárias, é você prever algo que você pode, não, isso aqui eu posso evitar, isso aqui eu consigo evitar, né? É prudência. Eu vi aqui nos problemas que a Lu leu, muita gente falando de problemas financeiros, né? Será que realmente não é evitável? Porque a gente está numa época de consumo. Antigamente, para você comprar, você tinha que minimamente levantar e sair de casa. Hoje em dia não, irmão. Com um clique está lá na sua sacolinha virtual. Oh, meu Deus, adoro. Está lá na sacolinha virtual. E a promoção, tu nem precisa. Mas apareceu lá, piscando para você, Black Fraud, e você está lá, botando na sacolinha, porque está num preço bom de algo que você nem precisa. Mas está de fácil acesso.
É um caminho sem volta, irmão. Aprender a comprar pela internet e tomar gosto por isso é um caminho horroroso. Mas e aí? Qual é a prudência que nós temos nas nossas finanças, na nossa saúde? Eu já cheguei na fase, por mais que vocês... De repente vocês olham para mim que vocês são estão com um pouco mais de idade, vocês falam assim, você não sabe nada, você começou ontem. Irmãos, eu já cheguei na idade aquela idade que você olha para uma jovem, bonita, você fala assim, meu Deus, eu com essa juventude, com a cabeça que eu tenho hoje, sabe? Quem nunca na nossa idade já pensou isso? Eu já cheguei nessa idade. De olhar para uma jovem e falei, meu Deus, eu com essa beleza, com esse corpo, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu ganho o mundo. Já cheguei nessa idade. E estamos caminhando aí, cara, a passos largos. Estou pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a fazer anos, a completar minha vida com mais prudência. O nosso pastor aqui é o exemplo disso, né, irmãos? De alguém que cuida da saúde, né? Teve um diagnóstico de diabetes. Eu tenho fotos do pastor Uzias, bem fortinho, a carinha dele bem redondinha, bem rechonchudinha. Mas quando ele teve esse diagnóstico, ele tomou tempo. Não, calma aí, isso aqui vai ser resolvido. Mudou a alimentação, começou a fazer natação, sempre foi ativo. Irmãos, está aí, ó, ele volta e meia, ele dá o testemunho dele aqui, que quando ele vai no médico, mostra os exames dele, tudo zerado, tudo zero bala. Irmão, isso é prudência. Prudência na saúde. Porque eu que sou uma pessoa extremamente desregrada, eu sei que não parece, principalmente na alimentação, é muito difícil quando alguém fala assim para você, ó, não pode aquele sorvete. Pô, meu irmão, sorveteria aqui do lado, não brinca assim comigo, não. Não brinca assim comigo, não. Aí você me quebra muita coisa, né? Mas a maturidade, a sabedoria vem de você também aprender a se abster. Ela é complementada com várias situações. E assim, eu quero trazer alguns pontos sobre o que é maturidade, o que demonstra que nós somos uma pessoa madura ou não. Eu acho que a primeira coisa que é clássica é a atitude das pessoas, né? Quando você vê uma pessoa tendo uma atitude imatura, o que você fala para ela? Porque a gente atrela a maturidade à idade. Aí você vira para ela, nossa, fulano é infantil, né? Nossa, que infantilidade, gente. Fica uma pessoa que tudo que você fala para ela, ela já fica melindrosa. Ela já leva para o coração, ela não sabe interpretar uma brincadeira, um bom senso. Ou às vezes nem era uma brincadeira, mas ela não sabe pegar e falar assim, eu vou relevar que eu acho que a irmã não estava num dia bom, não. Eu é que tenho, sabe, que me privar de ficar recebendo setas à toa. Ela não consegue. Tudo que você fala para ela pode ser brincando, pode ser no amor. Ela é aquela pessoa que você fala assim, ó, fulano é difícil, é melhor evitar. Sabe por que ela é difícil? Porque ela não é uma pessoa madura. Ela se esmorece. O irmão aqui que cantou os louvores, ele até fez um comentário aqui, eu falei, pensei logo, imaturidade, né? Quando ele falou assim, às vezes a pessoa está chateada, está cansada e fala, não vou à igreja, não vem à igreja porque está chateado. Não vem à igreja porque algo não está dando certo, está chateado com Deus, melindroso. Irmãos, a nossa vida, como eu já vi cristão, às vezes até se desviar, ou então ficar extremamente enfraquecido com a perda de um ente querido. Irmãos, a nossa vitória, o nosso triunfo, a nossa promessa é o céu. A nossa promessa é para além dessa vida. Como que eu vou ficar entristecidinha? Porque claro, você vai viver como a Luciane falou. Só quem vive luto é que sabe. Você vai viver o seu luto. Ninguém está dizendo que você não pode viver. E só você e Deus sabe o período do seu luto. Ninguém pode julgar. Né? E como você vai viver seu luto. Tem gente, irmãos, que a ficha só cai depois. Parece que o que ela está vivendo é tão surreal o que está acontecendo dentro dela, que ela não consegue assimilar o que está acontecendo no momento que a coisa está acontecendo. Aí lá na frente você vê que ela ficou... Aí falou, mas gente, a pessoa estava aparentemente bem. É porque a ficha dela foi caindo gradativamente, com a falta daquela pessoa dentro de casa. É como se ela estivesse anestesiada naquele momento daquela perda, né? Mas a maturidade faz com que essas coisas, as adversidades da vida, não nos afaste de Deus, mas nos achegue mais a Deus, né? E aí, gente, saiu aqui da coisa.
Deixa eu aumentar o brilho desse telefone, porque a idade chega, né? E o brilho está pequenininho. Vamos lá, que eu botei aqui, fica mais fácil, gente, que a letra fica horrorosa. Então, eu botei aqui alguns tópicos, né, de como a gente identifica a maturidade nas pessoas. Li aqui a palavra de Provérbios, e aí primeiro tópico é... Não, vou ler aqui um textinho que eu botei sobre o que é a maturidade, né, dentro disso que a gente está falando. A maturidade é o estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa na qual ela demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Uma pessoa que age de maneira extremamente desequilibrada, não digo extremamente, mas está sempre desequilibrada, as coisas estão sempre abalando muito ela não está alcançando, desenvolvendo maturidade na vida dela. São aquelas pessoas que as coisas vão acontecendo no decorrer da vida dela e ela não muda. E a coisa se repete e ela continua fazendo. A Luciana, eu não sei se ela leu aqui ou se ela deu só um exemplo, que é o que eu mais vejo, irmãos. A mãe que tira um empréstimo para o filho e o filho não paga e a mulher fica ali com aquele desconto acontecendo consignado, acontecendo todo mês, e ela com uma dívida que ela não fez, que ela não estava programada. Mas aí, irmão, aquela dívida acaba, o filho vai lá e chora, conta uma história, pede de novo, ela vai lá e faz de novo. Coração de mãe. Mas ela se acabando, tendo que ter nas contas dela, sem ninguém para ajudar. Irmão, isso é imaturidade. Você está sendo imaturo e não está ensinando o seu filho a ser maduro e correr atrás daquilo que ele precisa, porque ele sabe que ele tem a mamãe, que ele tem o papai, que consegue fazer aquilo para ele. Eu trabalho numa empresa de economia mista, mundialmente conhecida. Irmãos, eu fico vendo, eu trabalho na área da área de saúde, e eu fico vendo os pais... A pessoa já está trabalhando, tem bons empregos, porque normalmente tem, pelo nível que os pais ganham, tem boas formações, as pessoas já estão lá empregadas, já casaram e estão ainda no plano de saúde do papai e da mamãe. E o couro comendo ali nos descontos, daqui a pouco ele entra, porque eu trabalho na área jurídica, ele entra na justiça, olha, vocês estão acabando, eu recebi nada no meu contra-cheque, aí tu vai ver, o cara tem 3 filhos, de 30 anos, porque nesse plano, os filhos podem ficar, até os 24, eles podem ficar, 21 anos é o limite. Até os 24, pela lei, eles podem ficar se forem universitários. Caso não forem, colocam num plano lá, num determinado nome, que eles podem ficar até os 33 anos. Só que esse plano ele é muito mais caro, né? Mas não é mais caro do que o mercado. Mas às vezes esses filhos já estão trabalhando e já estão com plano de saúde na empresa, mas assim, deixa lá do meu pai dela, porque esse aí é melhor. E fica utilizando e a pessoa ali se desgastando. Por quê? Porque não dá um choque de realidade, irmãos. Não dá um choque de... Meu filho, você já está trabalhando, tá? Vou te tirar do... Papai vai te tirar do plano aqui. Agora você usa o seu aí. Se precisar de alguma ajuda, a gente está aí. Mas não se deixar consumir. Porque o que eu vejo é um verdadeiro abuso desses jovens atuais com os idosos. Eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinho. Eu vejo essas pequenas porções na minha casa. Não se deixe abusar. Você está com idade, você não está senil, você não está sem noção da realidade, não. Você tem que ter maturidade. A maturidade faz com que as pessoas te respeitem e se coloquem no lugar delas. Se coloquem no lugar delas. Saber assim, não, calma aí. Fulano ali, fulano, sabe aquela coisa assim, fulano não é bobo, não. Porque a gente é crente, a gente pratica a bondade, mas a gente não tem que ser. As pessoas acham que podem fazer oba-oba com a gente, podem fazer o que bem quiser com a gente, por sermos cristãos. Irmãos, uma coisa que eu glorifico, motivo de gratidão, deveria ter colocado ali, não foi esse, mas eu tenho um dom para dizer não, com a cara mais lavada do mundo, assim, que é surreal. Até eu me espanto comigo mesmo. E eu não dou satisfação não, meu irmão. Não dou, tipo assim, isso. Não posso. Tipo, se perguntar por que eu vou falar, porque não quero. Se perguntar, vai ouvir.
Não quero, não sou obrigada. Eu sou uma pessoa que desde quando eu comecei a trabalhar, eu prezo por uma... Eu comecei a trabalhar com 14 anos, tá, irmão? Mas assim, desde quando eu comecei a vida adulta, eu prezo por uma idoneidade. Eu sou aquela pessoa assim, gosto das minhas contas em dia. Eu tenho essa personalidade, já não sei de onde veio, porque não veio de família. Não veio, infelizmente, não digo nem... Não veio, minha família, irmão, não tem um com nome limpo naquela família, só Jesus. E aí eu prezo pelo meu nome, porque o pop certinho, ele gosta disso, né? Gosta de olhar lá no Serasa, o score dele alto. Oh, que maravilha, oh, que benção, meu nome está limpo. Aquela alegria de viver. Então, aí você tem todo um zelo pelo seu nome, pela sua conduta, pelo seu nome na praça, para a pessoa que não está nem aí para o nome dela mesmo, virar para você e falar assim, tem como tirar um carro para mim? Oi? Irmão, não é uma coisa nem razoável. Eu nem carro tenho. Meu Deus, não. Mas as pessoas pedem. Já me pediram mais de uma vez. E eu fico chocada. Eu só falo, dessa vez eu não vou poder ajudar nessa empreitada. E acabou. Eu não tenho que dar satisfação dos meus feitos, das minhas finanças, do que eu posso, do que eu não posso, para as pessoas, irmãos. E o que eu vejo é isso, principalmente os idosos. Principalmente se tem uma aposentadoria. Ah, mas é uma aposentadoria de um salário. Irmão, eu tenho uma vizinha que só Deus sabe o que ela passa com a família dela. Eu fico pensando, meu Deus, eles ao invés de trazer para ela, prover, ajudar, porque ela tem ali aquele saláriozinho mínimo, né? E tem que arcar aqui com um monte de conta. Não, além de não ajudar, ainda chega lá para pedir. E eu fico assim, meu Deus, como é que não tem consideração para uma pessoa que já viveu uma vida inteira e tem aí as suas próprias dificuldades? A gente sabe o quanto que pessoa idosa, a gente vai gastando, o tempo vai passando, a gente vai... Eu fui ontem na UPA, fui na clínica da família, já saí com um monte de remédio. E é assim que a gente vive depois de uma determinada idade. É o normal. Sabe que tem esses gastos e a família, ao invés de ser uma família apoiadora, não ajuda, né? Mas por quê? Porque o outro não tem maturidade. Fala assim, olha, eu não posso, eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho como fazer isso para você. Não tem coragem de dizer não, porque o não te desaprova diante das pessoas. As pessoas querem ouvir sempre sim. E ninguém quer ser desaprovado. Todo mundo quer ser, o legal da família. Todo mundo quer ser o legalzão, o aprovar. As pessoas querem aprovação. Mas a nossa aprovação, a importância que a gente tem que dar é que a aprovação de quem? De Deus. Se Ele está nos aprovando, ainda que o mundo desaprove, não importa. Não importa. Tá? E aí algumas situações da maturidade, né? O que significa maturidade? Maturidade não tem a ver com idade, já falamos. E aqui a gente tem 2 exemplos bíblicos, né? De Samuel. Samuel com 12 anos, profeta Samuel. Com 12 anos. Lembra aquele episódio lá de Deus falando com ele? Samuel, Samuel, ele levanta, nunca tinha conhecido, vivia ali como profeta desde novinho, aproximadamente uns 5 anos, e ele levanta, Eli, o senhor falou comigo, seu Eli? Não, meu filho. Aí Eli já com mais experiência, Eli já tido com muitas experiências com Deus, também era um profeta de Deus. Quando Samuel foi lá pela 3ª vez de madrugada, perguntando se ele chamou, ele falou, meu filho, é Deus que está te chamando. Quando Deus chamar, você vira para ele, você vira e fala, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E aí Samuel, sem entender, Deus chamou de novo, se aproximou, Samuel, Samuel foi lá, Senhor, eis-me aqui. E Deus, irmão, uma criança de 12 anos, Deus começou a desenrolar um mistério muito profundo para ele. E teve um papo tete a tete, e falou o que ia fazer com a casa de Eli, porque Eli estava sendo negligente. Os filhos de Eli estavam fazendo coisas terríveis no templo. Aí você fala assim, Eli viu, mas Eli não falou? Irmão, falou. Ele falou, meus filhos, o que eu tenho ouvido de vocês? Até com as meninas do templo, da porta do templo, vocês têm se deitado. Não, meus filhos, isso não é bom o que eu ouço de vocês. Mas ele teve atitude? Não. Ele falou, os filhos continuaram fazendo as mesmas coisas. E Eli, sabendo que o Senhor não estava se agradando daquilo, em nenhum momento pega assim, eu destituo vocês não serão mais sacerdotes da casa do Senhor. Porque não pode, irmãos. É a mesma coisa que está aqui, Deus me livre, um outro pastor, não é o pastor aqui, aí você sabe que os filhos dele estão aqui, servindo, ganhando às vezes do templo, mas estão fazendo aí a torta e a direita,
E aí todo mundo comenta, e o pastor, mas o pastor não está vendo isso? Ele está vendo. Às vezes está falando, mas não está agindo. Graças a Deus isso não acontece aqui com a gente, né? Porque as filhas do nosso pastor, sou suspeita para falar, que são minhas amigas pessoais, mas são mulheres de Deus fora da realidade. Mas acontece em muitos lugares legais por aí, gente, com gente legal, sabe? Então, Samuel com 12 anos, e assim, a carreira de Samuel, com cerca de 39 anos, já tinha se tornado um juiz. Assim que ele morreu, ele virou juiz no lugar de Eli. Irmãos, Samuel era tão sábio, tão cheio da presença de Deus. Quando ele morreu, a palavra de Deus não fala exatamente sobre de que forma ele morreu. E quando ele morre, Israel fica arrasado com a morte dele. E mesmo depois de morto, Saul era tão imaturo, tão desesperado, mesmo sendo um rei, que vai lá, procura uma feiticeira e fala assim, suscita o espírito de Eli, porque eu preciso do conselho dele. Meu Deus! Irmão, não vou nem entrar nesse assunto de Saul, porque isso aí é controverso. Mas, tipo assim, noção nenhuma, maturidade zero. Um homem que tinha ali, estava tão acostumado a depender dos conselhos de Eli, que não amadurecia. Às vezes, eu digo lá no meu trabalho, eu falo, gente, essa empresa é maravilhosa, uma empresa tão grande dessa, mas jogam a gente para um treinamento, é assim, ó, joga sem boia, sem salva-vida, aprende aí, ó, a ferramenta é essa, vocês se virem aí e aprendam. Às vezes a gente tem que fazer assim com algumas pessoas na vida também. Parar de deixar com a bola, meu filho, vamos aprender a nadar. Vamos aprender a nadar, porque quanto mais a gente fica ali, ó, mimando, adulando, prendendo, comer. Irmão, a verdade é o seguinte, para morrer, basta estar vivo. Simples assim. Como diz o pastor Cláudio Duarte, chegou a hora da tua senha, 357, era tua e tu nem sabe, foi. Acabou. Então, como dizia nosso amado pastor Maurício, dizia não, diz que está aí, vamos viver e vamos viver até morrer. E ele dizia, e isso é a mais pura verdade, eu vou viver, ele falava que sempre, eu vou viver até morrer. Irmãos, isso é maravilhoso. É viver. Gente, você está vivendo ou você está só existindo? Tem diferença entre viver uma vida de Deus. Eu não estou falando que viver a vida de Deus é todo dia eu vou ter uma emoção, meu Deus, minha vida vai ser uma gangorra de alegria, todo dia uma novidade. Não necessariamente. Mas é você saber, você amanhece o dia, faz seus afazeres, faz as tuas coisas, cuida da sua família, cuida da sua casa, sempre ali, falando com o Senhor, Deus em tudo, Deus em todas as coisas, e quando você chega no final do dia, Senhor, mais um dia vencido. Tem vivido com qualidade. Vai ter dias ruins? Vai. Vai ter dias difíceis? Vai. Mas você tem tido maturidade e prudência para agir de uma maneira que os seus dias dá gosto de se viver. Mesmo nos dias ruins, você é tão maduro que você tem fruto pronto para oferecer aos outros, aos seus irmãos. Ser maduro também, uma fruta quando ela está madura, ela está pronta para quê? Para ser comida. E você está pronto para alimentar o seu irmão? Porque é para isso que nós existimos, meus irmãos. É para isso que nós somos feitos. Teve uma lição aqui de uma época, que foi até abolida essa revista, que era uns aos outros. A lição falava sobre isso. Sobre você servir, sobre você não viver só para si mesmo, mas também viver para o outro. Né? E aí entra no próximo, né? O amadurecimento requer autoconhecimento e humildade. Irmão, por que humildade? Primeiro que para você se autoconhecer, você precisa ser humilde para reconhecer os seus defeitos, as suas imperfeições. Antes das minhas irmãs casarem, faz tempo isso, a gente tinha muitos problemas familiares em casa, porque nossas personalidades muito diferentes. Eu tenho uma irmã que é a Marta, né, muitos conhecem, filha mesmo da minha mãe, segundo ela também com o mesmo pai, filho do mesmo pai e mesma mãe, somos totalmente diferentes. E temos a Anitta, que é a nossa irmã de criação, veio morar com a gente muito nova e saiu lá de casa já casada, para a glória de Deus. Então, irmão, 3 pessoas com 3 cabeças, mentalidades completamente diferentes, e volta e meia a gente tinha ali uma reunião de família para trazer os problemas à baila.
E todas as vezes, quando o assunto se voltava para mim, quando começavam as críticas à minha pessoa, todo mundo era obrigado a ouvir as críticas, tá? E eram coisas pesadas. Você é isso, você é egoísta, você tinha que ouvir, ou aceita ou não aceita, e acabou, mas a situação era dita ali na sua cara. E sempre, quando orava para mim, Vanessa, sabe qual é o seu problema? Você quer sempre ser a dona da verdade. Eu achava aquilo um absurdo, irmãos. Só que uma pessoa dizer isso, você pode até discordar. Duas. Agora, todo mundo que te conhece fala que você quer ser a dona da verdade, então você quer ser a dona da verdade. Então, eu comecei a me olhar, me autocriticar. Realmente, eu sou assim mesmo. Mas por quê, irmãos? Porque eu acho realmente que eu estou sempre certa. E na minha cabeça, eu estou sempre certa. E é difícil mudar isso, porque... por isso, eu acho que eu sou a dona da verdade. Mas não é. Mas a gente é o dono da verdade? Não é, irmãos. Às vezes a gente erra, a gente faz leitura errada de situações, de pessoas, né? Mas a maturidade faz com que você se enxergue, se olhe. Não, eu estou sendo mesquinha. Não agi legal com a fulana no dia que ela fez determinada coisa. Não foi legal o que eu fiz. Sabe? Se autoanalisar e mudar a sua forma de vida. Não adianta, irmãos, nós fazermos leitura da palavra e não praticarmos, andarmos conforme aquilo que diz. É como diz Tiago, é o cara no espelho que se olha, ele vê a sua imagem, ele vira e já não lembra nem mais como é. Porque não pratica. Né? E aqui nós vemos exemplo de pessoas que tinham autoconhecimento, né? E agiram com humildade. Os dois são José. O nosso primeiro José, ali em Gênesis 39, conta a história do nosso José do Egito e a mulher de Potifar. José se conhecia demais, irmãos. O texto diz... Bota aí pra gente, por favor, Gênesis 39, 10. Vou ler só esse texto. Diz assim: assim, embora ela insistisse com José, a mulher de Potifar, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Irmão, José é um homem extremamente honrado, um homem temente a Deus, sendo ali abordada, essa mulher cismou. Por quê? O Potifar confiava tão em José, que a única coisa que Potifar falou assim, só isso eu não quero que você toque, é minha mulher. O resto, meu amigo, é tudo. Tu imagina a capacidade, essa mesma palavra mais acima diz que José era um homem bonito, atraente. Aí aquela mulher via José ali, né, com aquela imponência, aquele homem poderoso, porque não tinha relógio de ouro, né? Nem tinha relógio naquela época de pulso, irmão. Quem inventou o relógio de pulso, segundo a lenda, foi Santos Dumont, então nem existia. Mas via aquele homem imponente, aquelas vestes andando, dando ordens. A mulher de Potifar, sei lá o que Potifar estava fazendo da vida, se estava viajando, se estava fazendo viagens políticas. Aquela mulher ficou doida com aquele homem, um rapaz jovem, bonito, e começou a assediá-lo. E ele chegou a falar isso para ela: olha, o meu Senhor botou tudo nas minhas mãos, mas a única coisa que ele não me deu foi a senhora. E, irmão, José se conhecia, ele era homem, ele não era um ser inanimado, não. Aquilo mexia com ele. Então, ele evitava, para evitar a fadiga do coração dele, ficar perto dela. Isso é uma pessoa, o quê? Que tem autoconhecimento, ela se conhece. Ela sabe que se ela ficar ali, vai dar ruim. Não vai ficar bom o negócio. Mas o crente, ele quer dizer, não, eu vou... A tentação está ali, do lado dele. Ela, ao invés dela fugir da tentação, parece que ele vai mais para cima. Tipo assim, não, Deus não dá tentação que não possa suportar. Mas se você mesmo está correndo para cima da tentação, vai ficar difícil para você, né, meu irmão? Vai ficar difícil. Antes da pandemia, eu passei uma situação no trabalho muito complicada, né? Presencial. E vou resumir bem. Eu sentava de frente com um rapaz, que a princípio ele olhava para mim, tipo, meu número, irmãos, sem comentários, vou nem entrar em coisa, meu número. E a gente sentava meio que na diagonal um para o outro, e aí começou aquele flertezinho, aquela coisa, olha, tô achando que é, hein? E tal, e eu comecei a retribuir, porque eu sou dessas. E tal, só que aí, conversa vai, conversa vem, eu conversando com outra amiga, ela falou assim, eu acho bem que o fulano de tal está te olhando muito.
Aí eu pensando, opa, era essa confirmação que eu queria, porque eu não sabia se era coisa da minha cabeça, porque para mim ele era muita areia para o meu caminhão. Aí eu falei, é mesmo, não sei o que lá. Aí ela virou para mim, irmãos, até então eu não tinha esse hábito, né? Ela falou assim, ó, mas eu acho que ele é casado. Eu falei, quê? Quando ela falou aquilo, destruiu meu mundo, meu castelinho que eu estava fazendo no meu coração. Irmãos, e aí eu comecei a observar e eu não conseguia identificar se aquela aliança dele, que era uma aliança clara, meio prata. E eu falei, gente, é casado, não é casado? Eu não estou entendendo se aquilo ali é uma aliança, se não é. E Deus me abençoou, que veio uma moça do setor dele, parou, começaram a conversar depois do expediente, então dava para ouvir muito bem a conversa, que estava praticamente do meu lado. E aí na conversa, ele começou a falar para ela que, não, tô de saco cheio já do relacionamento. E ali assumiu que era casado. E aí a menina ficou indignada e falou assim, é engraçado, começou a comprar as dores da esposa. E a tua esposa? Tu acha também que ela também não está cansada de estar esses anos todos com você? Que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, bom, confirmação. Irmãos, eu não vou mentir para vocês não, parece que é uma coisa boba, mas só quem já passou situações, algo parecido, sabe como foi difícil fugir daquela situação. Irmão, eu cheguei a ponto de pedir para parar, porque assim, não adiantava. Eu chegava para trabalhar, ele começava aquela olhação, e aquilo já começou a me trazer uma angústia, um entristecimento, porque, irmão, eu queria que o negócio desse certo, fosse para frente. Mas o rapaz era casado. Para ele, provavelmente, ele queria o quê? Uma aventura. E mesmo que não fosse, né, nós temos que saber o nosso lugar, nos autoconhecer, saber. Irmão, e eu por me autoconhecer e saber que se eu ficasse ali, e ele passasse ali e me fizesse qualquer convite, alguma coisa do tipo, ia ser difícil para mim. Eu pedi para trocar de lugar. Eu fui para uma área onde eu ficava completamente fora da visão dele, tanto para ir, e mesmo assim ele dava um jeito de tomar café, mas pelo menos eu não ficava ali 24 horas, o tempo todo, aquelas horas todas de trabalho. É suscetível àquelas investidas. Então, irmãos, só quem se conhece faz isso que José fez. Só quem se conhece foge, vê o perigo e foge. Eu não vou nem brincar com isso aqui. Sabe, o que eu já vi, irmão, de mulher casada, aqui na Fonte da Vida. Quantas vezes eu falei aqui nessa escola dominical, eu dizia para mulheres, e muitas vezes vinha, irmão, acho que fazia trouxa no cabelo, vinha de qualquer maneira desmantelada. Então, é claro, se você não se arruma para você mesmo, você vai se achar feia, às vezes você vai se achar... E eu falava, olha, vocês são lindas. Vocês têm uma beleza que chama a atenção, vocês são, fora que vocês são pérolas do Senhor. Vigiem, não deem conversa, mas eu trabalho com isso, tenho que falar com fulano, se for possível, peça para que outra pessoa fale. Não dê ocasião, irmão, porque o WhatsApp também, ele é uma benção, mas ele abre brecha para muitas dessas coisas. Sabe? Aí uma foto, você posta um status e não está nem com esse pensamento. Aí você fala assim, irmã, você está falando isso para mim, já sou idosa, eu estou na terceira idade. Querido, isso não quer dizer nada. Sua beleza está aí ainda, e o diabo, quando ele vem para investir, ele vem com força. E é justamente o elemento surpresa que te faz cair em tentação. É justamente o elemento surpresa que te faz, a imaturidade, né, de não achar que aquilo ali pode ser uma pegadinha, é que faz muitos cair, e que já fez. Algumas dessas jovens, dessas moças, que nem eram tão jovens, mas mulheres de meia idade, cair, e muitas estão aí no mundo. Porque não perceberam o laço se formando em pequenas conversas. Porque não tinham maturidade para entender quem elas eram em Deus, entender a beleza que elas têm, né? E que o diabo está aí para isso mesmo. Outro exemplo de humildade é o nosso amado José, pai de Jesus, né? De humildade, de zelo, de um homem que se conhecia, tinha domínio. No texto aqui em Mateus 1,19, por favor. Multimídia, Mateus 1,19. O que acontece nesse texto? José descobre que Maria está grávida. Nós sabemos como foi a concepção de Maria, né, pelo Espírito Santo. Mas José olha e fala assim, José estava noivo, e ele fala assim, calma aí, essa moça está grávida, eu gosto dela, mas esse filho não é meu, nunca me deitei com ela. E o que José faz?
Meu amor do multimídia, bota pra gente aí, por favor, Mateus 1,19. E o que José faz? Ele procura, por ser José, seu marido, um homem justo, ainda não era marido, né? Um homem justo, e não querendo expor Maria, a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Porque eles estavam prometidos um para o outro, estavam ali caminhando. Só que ele sabia que se ele expusesse ela, tá grávida, não é meu, ela ia ser apedrejada. Olha a idoneidade, o caráter, a maturidade que o homem que Deus escolheu para ser o pai terreno de Jesus, para dar a ele valores, conhecimento. Olha o caráter desse homem. Eu acho que ele olhava para Maria e falava, não é possível que essa mulher tão doce, essa mulher de Deus que eu vejo com essa pureza, como que ela pôde me enganar? Imagina como estava o coração de José, até que o anjo se revelasse a ele e falasse para ele o que realmente estava acontecendo, irmãos. Maturidade para entender. É fácil falar, irmãos. É muito fácil falar. Mas pensa viver uma situação minimamente parecida. Você que é um homem casado. Tudo bem que isso aqui só aconteceu uma vez na vida, né? Graças a Deus. Mas é uma situação que qualquer homem, pela honra, né? Pelo sentimento de honra, que é isso? Essa mulher está de brincadeira, chama os sacerdotes, vão apedrejar, vão fazer acontecer, está pensando que eu sou o quê? Que é assim que as pessoas agem hoje em dia, né? Super sanguíneos. E José, esse homem amadurecido, mesmo sendo um jovem, né? Acredita-se que tinha aproximadamente ali entre 18 e 17 anos, era um jovem que já tinha um amadurecimento, né? O próprio Jesus, quando a gente fala sobre idade, o próprio Jesus com 12 anos, né? Quando sumiu lá naquela caravana que fizeram lá em Jerusalém, quando os pais, Maria e José, voltam para buscar, está ele sentado no templo, arrasando, 3 dias lá, fazendo pergunta, falando, e o sacerdote chocado com a sabedoria dele, né? O próprio Jesus, aí você fala, mas ele é Jesus, né? E aí eu não tenho como contestar, realmente ele era Jesus. Mas você via já uma criança de 12 anos com maturidade. Outro princípio da maturidade. A maturidade requer que você tenha bases sólidas. Vocês já ouviram falar de baldrame? Quem aqui sabe o que é baldrame? Levanta a mão. Ninguém virado na obra? Cadê os pedreiros dessa casa? Pedreira? Sabe o que é baldrame, irmã? Baldrame. Quando você faz a fundação de uma casa, você tem lá aquela junção, você faz o fundamento, né? É a parte que não se vê. Sim, isso. Você afunda ali a terra, coloca os alicerces. Sabe aquela coisa de você juntar um com o outro, uma viga com a outra, e encher de cimento? Aquela parte ali é que vai decidir se aquilo ali pode ser um prédio de 20 andares, se aquilo ali só pode... fundação que fizeram, um engenheiro vai lá e fala assim, essa fundação aqui que fizeram aqui, muito mal, se quiçá, vem um vento, essa casa cai. Porque não tem fundação nenhuma. Não tem base. Agora, já tem uns que faz aqueles, né, prédios em Dubai, prédio com 40 e poucos andares. Imagina a estrutura. Tudo aquilo ali está suportado por algo que ninguém vê. Né? E aí a palavra de Deus nos diz assim, Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Tem até uma musiquinha que diz, né? Não construa a sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. Eu acho que é isso, não sei nem se eu cantei errado.
Por quê, irmão? É chique, é bonito, mas a areia, ela é um firme fundamento para que você possa fazer os seus alicerces ali, fazer o seu baldrame ali? Não é. Quando você tem base sólida... Irmãos, eu tenho 20, me converti em 99. Quando eu decidi me batizar, o meu maior medo de me batizar, eu fiquei 6 meses postergando o batismo, porque eu era uma pessoa o seguinte, a minha história de vida era a seguinte: tudo que eu começo, eu não termino. Tudo que eu inicio, eu paro no meio do caminho. E eu falava para Deus, o dia que eu tomar essa atitude de batizar, eu não quero retroceder. Eu não quero voltar, eu não quero parar. E aí, quando eu ouvia os irmãos aqui da época, que muitos ainda estão por aí, em Porta Formosa, distribuídos aí pela humanidade, quantos anos você tem de crente? 7 anos. Nossa, irmão, tinha um orgulho daquilo. Eu ficava, meu Deus, será que eu chego lá com tanta coisa que eu vou ter que abdicar? Eu ficava apaixonada quando as pessoas falavam quanto tempo elas tinham no Evangelho. E quando eu tomei atitude, eu tomei muito convicta e crendo na palavra de Deus, que eu falei, Senhor, não me faça, porque o meu testemunho vai ser tão forte. E foi, irmãos, para muita gente. Hoje em dia, já fui flor do campo, hoje eu sou tiririca do brejo, já fui melhor na questão de evangelismo. Irmão, nos meus primeiros anos de caminhada, irmão, era uma potência, sabe o que aconteceu, né? Enfim, mas a gente vai dando uma desafogada. Mas eu tenho N almas de amigo, a minha família toda, a Anitta veio para o Senhor, por incrível que pareça, todo mundo pensa que a Ângela veio primeiro, irmã. Não foi, irmão. Eu que era a pá virada da família, muitos não sabem dessa história, que era o terror, me achava bandida do Morro da Mangueira, coitada. E minha mãe veio parar aqui nessa consagração, assim, eu nem vim aqui, minha mãe nessa consagração tinha um vaso aqui, irmã Luzinete, foi uma profetisa tremenda em Fonte da Vida. Minha mãe, antes de se mudar para cá, no dia que minha mãe estava vendo mudança aqui na Relicário, minha mãe veio para aqui, manifestou, capiroto veio com tudo, mas olha, aquele dia minha mãe teve uma libertação e essa irmã falou, vou abrir essa porta, que você... Irmã, a mulher não sabia de nada, eu vou abrir essa porta, eu estou na frente, eu vou tirar ela de lá era eu, porque eu morava lá no Morro da Mangueira e não queria sair de jeito nenhum e estava jurado de morte lá. Não vou entrar nesses pormenores, porque a história é muito grande. Mas enfim, e mesmo eu jurado, eu não queria sair de lá de jeito nenhum, porque o diabo te cega de uma forma horrorosa, e você acha que aquilo ali é tudo de bom na sua vida, e minha mãe querendo me tirar de lá a todo custo. E aí Deus começou a falar, eu vou trazer ela, e eu vou transformar a vida dela, e blá, blá, blá. A minha mãe não estava nem esperando por isso, irmão. Porque quando eu me converti, minha mãe falava tão mal de mim para todo mundo. Todo mundo que ela encontrava, olha, ela foi comprar uma roupa em Madureira, ela falou tão mal de mim para a vendedora. Mas a vendedora era crente. Aí ela, ela ficou maravilhada com a mulher, sei lá, a mulher estava evangelizando ela. Aí ela, minha filha também é crente, sabe, mas não é assim igual a você não. Irmãos, eu estava no início da fé, levando um monte de luz para dentro daquela casa trevosa. Irmão, a luz estava quase cegando elas. Marta, minha mãe, estavam se debatendo. Estavam quase tendo um colapso nervoso, porque elas não estavam me aguentando. Porque eu queria levar a verdade, o que eu estava conhecendo, eu queria levar para elas todo dia. E aí minha mãe pegou, começou a falar, minha filha não é assim não. Minha filha, olha, insuportável. Aí começou a falar, irmão, aquela mulher, ela teve um discernimento de Deus num grau que ela virou, ela ouviu a Marta, minha mãe e a Marta falando mal de mim, e ela falou assim, olha, vou falar uma coisa para você, aquela tua filha é uma mulher de Deus. E começou a falar, ela, não fale mal da sua filha não, porque o que ela está querendo é abrir os olhos de vocês e vocês não estão conseguindo. Irmã, a mulher foi certeira, deu um choque de realidade na minha mãe. Por quê? Discernimento, maturidade. Ela entendeu o que estava acontecendo dentro da minha casa e não me julgou pela fala de terceiros. Talvez ela já tenha passado pela mesma experiência em algum outro momento. As experiências fazem com que a gente tenha amadurecimento para lidar com essas situações. Porque se fosse outra, eu ia virar assim, não, eu já vi gente fazendo isso. Tua filha está totalmente errada. Não, ela não pode querer. Tudo bem que era isso que eu queria fazer mesmo, né? Mas ele ia falar, não pode querer botar o evangelho na goela de vocês, não, que era o que eu estava fazendo. Com um pouco de falta de sabedoria de um início de uma caminhada cristã. Normal. Gente, todo novo convertido, muito apaixonado por Jesus, é muito chato.
é muito chato. Porque ele está tão maravilhado com o que ele está vivendo, com as experiências, com tudo que ele está aprendendo, que ele quer introduzir isso a todo mundo a todo custo. Então ele se torna o chato da festa. A moça que me ganhou para Jesus, irmão, quando ela chegava, foi no ambiente de trabalho, quando ela vinha, lá vem ela, chata pra cá, meu Deus do céu. Ela já mudava o rádio, pode botar um louvorzinho? Pode. Já com o ranço dela. Mas, irmãos, aquela mulher não se deixava, com todo o meu humor, com todas as vezes que eu já ficava, minhas caras e bocas são terríveis, né? Eu não consigo controlar dificuldade da falta de maturidade. É isso que eu estou ficando cada vez mais imatura, cada vez eu estou ficando pior. Teve uma reunião de trabalho que a minha chefe falou assim, fecha essa câmera que você está fazendo vergonha, tuas caras e boca estão demais. Porque você ouve o que você não aceita, irmão, você já começa. E aquela irmã, irmão, eu vou te falar, ela pagou um preço. Mas aquela bichinha pregou para mim com vontade. E ela chegava, ela não pegava leve não, irmão. Ela vinha com apocalipse, e não sei o que lá. E no dia que eu falei para ela, não, mas eu conheço a palavra de Deus. Ela, você conhece? Então você é pior do que o que não conhece. E dava vários choques de realidade. Irmão, a ponto de, aquela mulher foi tão usada por Deus para transformar a minha vida, a ponto de eu estar no baile, e lá tocando funk, dançando até o chão. Eu sei que não parece, né? Que eu sou uma florzinha. Quem diz, né? A pessoa passou por uma fase precária dessa na vida. Humilhante, realmente. E do nada eu parava, quando eu parava para pensar, do nada eu sentava, ficava triste, meu semblante caía. Mas amiga, que foi, amiga? Vambora, não sei o que lá. Sabe o que eu estava pensando? Em Jesus. Pensando, meu lugar não é aqui. Isso aqui não me satisfaz mais, isso aqui não me traz mais alegria. Meu Deus, como é que eu faço? Mas assim, é muito difícil quando você tem esse desejo, mas você não sabe o caminho. Não tinha nenhum familiar crente. Então, para mim era muito difícil encontrar esse caminho. Mas, enfim, maturidade, irmãos. Maturidade ensina-nos a não julgar, mas nos colocar no lugar dos outros, né? Entender com a mente do outro. E, para finalizar... Não, eu falei... Não. A maturidade também, ela define os seus relacionamentos, né? Lembra lá do caso de Abraão? Irmão, tem gente que, por melhor pessoa que seja, às vezes é até da nossa família, tá? E às vezes, quiçá, pode ser até um filho seu. Às vezes não é para andar com a gente. Mas, irmã, mas como assim é meu filho, eu criei? Não estou falando que você vai tratar mal, que você vai desfazer. Mas assim, tem gente que se viver dentro da sua casa, te desestrutura, te desequilibra. Sabe? Traz uma sensação, você vive mal por causa de determinadas interferências na sua vida. Você vê o exemplo, de Abraão e Ló, né? Quando os dois, Abraão estavam lá naquela caminhada, Deus mostrando para Abraão onde é que ele iria, vai para a terra que eu te mostrarei, só que os dois eram muito ricos, muito abastados, muito dinheiro, muito gado, muito desempregado. O que começou a acontecer? Não tinha pasto suficiente para a quantidade de bichos que os dois tinham juntos. E aí o que acontecia? Começaram a brigar. Isso está em Gênesis 13, está em toda a história lá. Começaram a brigar. Os servos de um, servo de outro. Abraão com muita sabedoria, com muita maturidade. Porque às vezes você não andar com o outro não significa que você não goste. E nem que você não vai auxiliar. Mas tem momento, irmão, que você precisa saber se realmente é para continuar aquela caminhada com determinada, mesmo sendo alguém da família, como Abraão. Abraão amava o sobrinho dele, Ló. Ela falou assim, meu filho, olha, não está legal, a gente está se desentendendo, nossos servos estão brigando, você está rico demais, eu estou mais ainda, eu sou teu tio, estou mais rico ainda, e a gente vai ficar brigando por isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos separar as famílias, né? Te visito às vezes lá em Sodoma, antes de ser destruído, né? E Abraão era tão consciente da bênção que Deus tinha para ele, que ele não abriu o olhão dele não, ó. Ele virou e falou assim, meu filho, escolhe, para onde você quer ir? Aí, Ló olhou as Campinas, falou, meu Deus, aquela parte ali, ó, é igual o Egito, maravilhoso, um monte de coisa, fauna, flora, vou para lá, tio. Então tá bom, meu filho, vá na paz do Senhor, abraço, beijinho, vai com Deus. Mal sabia ele, infelizmente, né, que estava indo para uma cidade de pessoas extremamente perversas, adúlteras. Irmão, Sodoma e Gomorra era um lugar tão terrível, que o pastor Rodrigo Silva, que é arqueólogo, num programa do Jô, ele uma vez falou que encontraram artefatos nas escavações, né,
daquela área ali, até os utensílios de cozinha, eles eram tão... Não está me vindo a palavra, mas numa parte sexual tão fora do contexto, que até os utensílios de cozinha, sabe? A gente tem lá o coisa da galinha, o saleiro com galo, com as coisas bem feinhas, assim. O deles eram de conteúdos sexuais, de posições, para você ver o nível de degradação mental que essa cidade estava. E, enfim, mas as relações, a maturidade define as nossas relações, e a maturidade faz com que nós entendamos que nós não temos o controle de tudo. Quem tem o controle de tudo, irmãos? Deus. Quem já estudou comigo, seja em seminário, seja na escola dominical, sabe que eu não acredito na existência de Deus. Vocês sabiam que Deus não existe? Quem é que acredita que Deus existe? Por que essas mãos assim? Deus existe ou não existe, irmãos? Existe? Pois eu vou provar para você que Ele não existe. Sabe como? Deus não existe. Deus é. Isso é muito diferente. Quem existe somos eu e você. Nós temos início, temos a nossa caminhada, alguns mais, outros menos, e temos um fim. Deus teve início? Quem sabe do início de Deus? Ele tem fim? Ele é infinito. Então ele não existe. Ele simplesmente é. Ele é o que ele diz, como ele falou para Moisés. Moisés, quem eu vou dizer para o povo hebreu para tirar eles do Egito que você é? Que Deus você é? Moisés, eu sou o que sou. Ele é, irmãos. Ele é Deus. Ele é maravilhoso, Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é o Deus das nossas vidas. Então, essa ideia que muitas vezes, muita gente prega de muito bom coração, do triunfalismo. Irmão, o nosso triunfo está na glória, porque aqui nós teremos aflições. E algumas aflições serão bem aflitas, bem aflitivas, bem difíceis de superar. Hoje a gente vê aqui a irmã Rejane, essa bênção, essa maravilha de Deus, mas só Deus sabe o período que ela passou com essa situação cardíaca que ela teve para fazer a cirurgia. Irmãos, depois que passa, a gente fica só na lembrança, mas quando a gente está vivendo ali a situação, sabe? E muitas vezes, irmãos, e nessa brincadeira, ela conseguiu, pela glória de Deus, se recuperar e está aí hoje lindamente fazendo essa obra, mas muitos ficaram pelo caminho, irmãos. Muitos ficam pelo caminho. A única coisa que a gente tem certeza, a gente já nasce com uma certeza. Você não sabe se você vai ser médico, se você vai ser empresário, se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai ser bem-sucedido, ou Deus me livre virar um morador de rua. Mas uma coisa você sabe, você vai morrer. É a única coisa que nós temos certeza. Uns chegaram até aqui, onde vocês estão, onde nós estamos. Outros já foram, outros não chegam nem aos primeiros 10 anos de vida. E a vida é isso aí, irmãos. É a nossa caminhada. O sentido da vida é viver. E viver com Jesus, viver com Cristo, né? Às vezes eu acho que as pessoas estão procurando um sentido de vida assim, de algo... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer diferença. Se você fizer diferença no teu contexto social, dentro da sua casinha, se cada um fizer diferença, ser o melhor de si dentro da sua casa, esse mundo já seria bem melhor. Bem melhor. Você não precisa fazer grandes feitos, descobrir a pólvora, descobrir a lâmpada, descobrir a internet. Você não precisa. Isso aí vai acontecer para alguns que vão deixar o seu nome na história. Agora, sabe um cara que deixou um nome na história que, se você perguntar a qualquer pessoa do mundo aí, as pessoas nem conhecem, mas deixou uma história com Deus e a gente não sabe nada da vida dele? Enoque. Andou com Deus e não se viu mais. É só isso que a gente tem conhecimento. Ninguém fala o que Enoque fez, que Enoque arrasava, que Enoque foi para Nínive, que Enoque não sei o que lá, que Enoque pregava. Enoque simplesmente andou com Deus até o momento que não foi mais visto. E era casado, e tinha filhos. E conseguiu andar com Deus nesse nível, irmãos. Então, qual é a nossa desculpa? Não, eu estou falando, mas assim, dói até meu coração, porque eu nem casado nem filho tenho, e não estou conseguindo essa proeza de andar com Deus dessa forma. Então, é complicado. E para finalizar, irmãos, aqui gostaria de botar o texto aí. Por gentileza,
Eclesiastes 9. Vamos ler aqui de 1 ao 3. Isso. O autor do livro diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece sacrifício. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a sua vida, e por fim, eles se juntarão aos mortos. Ou seja, irmãos, tudo que acontece ao justo, acontece ao ímpio. E muitas vezes essa mensagem de que a gente vai vencer tudo, de que isso não chegará até você, irmão, vai chegar. Vai chegar. A pandemia não pegou só os ímpios, pegou os crentes também. Muita gente passou um momento, alguns morreram. Um pastor que sempre pregava aqui nas conferências, um homem jovem, cheio de vida, vitalidade, ficamos chocados, morreu de Covid na época. Ninguém esperava uma situação daquela. Então, só Deus sabe a nossa hora. O que acontece ao justo, acontece ao ímpio. E é por isso que temos que viver uma vida com sabedoria, com maturidade. Quando você é maduro, você auxilia os seus irmãos, entende que as coisas difíceis estão acontecendo, mas que, irmãos, você tem como resolver? Aquilo que a Luciane falou aqui na dinâmica. Você tem como resolver? Ok, vamos tentar resolver. Não tem como resolver, não está no teu patamar? É na mão de Deus. E entrega e vai vivendo, irmãos. Entrega e vai vivendo. Não coloque a sua felicidade dependente de fatores externos. Busque ela em Deus e em você. Você sabia que Deus não veio dar felicidade para ninguém? Eu quero que você descreva para mim um versículo na Bíblia onde Deus fala que Ele veio dar felicidade. Eu vejo lá em Mateus, ele falando lá um monte, naquele sermão dele do monte lá, ele falando que os que choram serão consolados, e só coisa terrível. Mas dizendo que vai dar felicidade, porque Deus não dá felicidade, irmãos. Deus não pega assim, toma aí, ó, seja feliz. Não é o baú da felicidade. O que você quer? Preciso de dinheiro, Senhor. Toma aí, vou ser feliz agora. Não é assim. Não é assim que acontece. Agora, o que Deus nos dá? Deus nos dá princípios que, uma vez cumpridos, colocados em prática, nos levam ao caminho de felicidade. Mas é preciso praticar. E, para não encerrar em minhas palavras novamente, só aquele texto ali em Provérbios 16:1, que diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Que possamos buscar em Deus. Pode colocar lá de pé nesse momento? Aleluia. Quero chamar a irmã Nice, né? A mãe da Aline Flor. A Anitta. Ih, gente, quando eu cimo uma pessoa, eu sempre na cabeça o nomezinho dela está como Nice. Anitta, você que é uma mulher... Eita, glória a Deus! Você que é uma mulher madura, que criou 2 outras mulheres, são só 2? Maduras também, deram muitos frutos aqui em Fonte da Vida. Olha aqui para o nosso término, não, mas para que Deus traga amadurecimento, não só idade no nosso ano, no nosso dia a dia, mas amadurecimento no decorrer das nossas vidas. Em nome de Jesus. Responsabilidade. Só orar, só agradecer. Só agradecer, né? Amém. Gente, é uma honra, gente. Não tem palavras. Isso já é uma gratidão gigantesca. Eu acordo, eu abro o olho, eu falo, Senhor, obrigada, Senhor, obrigado pelo abrir dos meus olhos. Eu botei ali na minha árvorezinha. Obrigado, Senhor, pelo sopro de vida.
que senão eu não estaria nem aqui, gente. Só Deus e minhas filhas que sabem da minha vida. Mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida das minhas irmãs. Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos sustentou. Senhor, tem dia que nós idosos, o Senhor sabe, né, Pai? É difícil, mas a gente acorda, a gente diz, obrigado, Senhor, eu acordei, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor me sustenta. Eu dormi, porque o Senhor me guardou, porque o Senhor me protegeu a noite toda. Eu passei o meu dia maravilhoso ou difícil, mas sempre com o Senhor nos guardando e nos protegendo. Deus, aqui estão as minhas irmãs, Senhor, meus irmãos. Senhor, gratidão pela vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe, Paizinho, o quanto eu sou grata por tudo isso. Senhor, nós chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou. Eu creio que sim, Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Senhor, eu não conheço os problemas de cada um, mas eu sei que todos têm, gente. Só não tem problema, Senhor, quem já foi, quem o Senhor já levou, quem já foi, né? Mas enquanto estiver nessa terra, neste mundo, terás aflições. Mas tenha de bom ânimo, meus irmãos. Tenham de bom ânimo e crendo que o Senhor, aquele que nos guarda, que nos protege todos os dias, Ele está conosco. Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, gratidão sempre é o que eu falo. E te agradeço. Obrigada. Tá? Obrigada, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus, Vanessa. Aqui está uma lembrança do nosso grupo da melhor idade, tá bom? Melhor E idade. quero te dizer que o Senhor te abençoe cada vez mais, que o Senhor te dê sabedoria cada vez mais. Sabedoria, Deus está te dando maturidade, Deus está te dando sabedoria. Em nome de Jesus, receba, tá bom? Muito obrigada.